Fala moçada, vocês estão bom? Bom, vamos lá que essa aqui vai ser um vídeo bem um pouco diferente. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Alguns de vocês me perguntam como que eu monto aqui a minha modboard, a minha área de trabalho aqui. E aconteceu uma coisa hoje aqui que vai ser interessante, que eu vou poder explicar isso pra vocês também. Essa aqui é uma parte mais técnica, bastidores aqui do Photoshop, tá? Então, às vezes para quem tem alguma dúvida de como configurar algumas coisas dele aqui, criar atalho, eu gosto de utilizar atalho personalizado. Então eu vou mostrar tudo aqui, por quê? Porque aconteceu o seguinte, o Photoshop simplesmente hoje ele abriu, abri ele aqui, estava funcionando normal, do nada ele bloqueou todas as camadas e eu não tava conseguindo fazer isso aqui, que é, por exemplo, selecionar uma camada específica aqui, ó, por exemplo, essa camada aqui de luz, a luz eu não estava conseguindo selecionar nenhuma delas em nenhum arquivo, né? Eu clicava aqui, ele selecionava tudo, como se tivesse mesclado todas as camadas. Então, tentei mexer, fui para um canto, fui para o outro, falei, quer saber? Eu vou desinstalar ele, instalar de novo, apagar todas as minhas configurações e fazer tudo do zero. Então, com isso, eu achei que é interessante montar esse vídeo aqui, mostrando para vocês como que configura ele, como que eu configuro pelo menos, né? E você pode pegar algumas dicas aqui e levar para o seu também, fechou? Então vamos lá, eu estou usando a versão mais atual do Photoshop 2023, né? A versão mais atualizada. E eu vou começar aqui a montagem, eu abri aqui um arquivo qualquer só para poder configurar aqui. Então vamos lá, primeiras configurações que eu vou fazer é sobre desempenho, tá? Ou eu faço por último? Acho que vou fazer por último, desempenho. Vou deixar isso por último, que aí eu preciso reiniciar ele. Então, vou deixar por último. Esse vídeo aqui pode ser que fique um pouquinho grande. Então, se você tem curiosidade para ver, para saber como fazer essas configurações, acompanha aí que eu vou explicando cada uma delas, fechou? Deixa um like aí se você achar interessante esse vídeo. Compartilha com mais pessoas que possam ajudar com algumas dicas aqui. E é isso, vamos lá. Vamos lá, a primeira coisa, como que eu gosto de trabalhar aqui? Eu gosto de trabalhar com a tela bem limpa, tá? Eu não gosto de ter muita coisa na tela, não. Então, essa parte lateral aqui, ó, eu removo tudo. Eu deixo só camadas. Aqui, nem tá aqui, cadê? Aqui, ó. Eu deixo só camadas e canais. O resto, eu removo tudo, cara. Então, vamos começar por aqui. Para você remover essas... Primeiro ponto, tá? Outra coisa também que eu gosto de trabalhar. Fundo preto. Eu não gosto... Eu gosto de tudo escuro. Isso, tudo escurão assim, eu prefiro. O que mais aqui eu consigo mexer? Selecionar aqui com a personalizada? Não, preto mesmo. Preto. Aqui eu posso mudar depois. Para mudar aqui essas abas, aí você entra lá na parte de desempenho, enfim. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou excluir todas essas camadas aqui, ó. E aqui é o seguinte, você vê que ele vem pré-configurado. Vou utilizar aqui a caneta que é mais fácil para mim. Com algumas camadas aqui, algumas ferramentas já configuradas. Eu não gosto de utilizar nenhuma dessas aqui. Eu uso tudo por fora. Então eu vou fechar aqui, ó. Você pode fechar uma camada individual, por exemplo, aqui cor. Posso clicar aqui e fechar, ela vai fechar a sua camada de cor. Ou eu posso clicar aqui dentro, aqui fora, né, e fechar o grupo. Ele vai fechar o grupo inteiro. Mesma coisa aqui, ó. Pronto. Aqui demarcadores eu também removo. Então é isso, ó. Eu gosto de trabalhar com essa tela, com essas configurações laterais aqui. É só isso. Camadas e canais. As outras ferramentas eu costumo colocar nessa barra lateral aqui também, ó. Tá vendo onde tem duas aqui? Eu costumo colocar aqui. Para isso, como eu utilizo várias aqui, eu não lembro de cabeça. Então o que eu fiz? Eu tirei uma cópia, eu tirei um print da tela antes de apagar. Deixa eu só abrir ele aqui. Onde foi que eu salvei? Aqui. Vou abrir ele aqui na outra tela. Tá na outra tela aqui, tá? Só para eu saber quais são as ferramentas que eu utilizei aqui. Então vamos lá. Essa primeira aqui eu não vou utilizar. Posso remover. Botão direito. Fechar. Primeiro, e para você adicionar as ferramentas aqui é simples. Você vem aqui em janela e aqui tem todas as ferramentas. Então é só você ir clicando que ele vai aparecendo aqui. Aí você posiciona onde você quer, tá bom? Então quais são as ferramentas que eu costumo utilizar? Vamos lá. Canais já tá, camada já tá. Vamos lá. Degradê não. Vamos começar aqui com as mais... Parágrafo, eu uso.
para texto, né? Então eu pego ele aqui, jogo aqui para cima e vou só acertando conforme eu vou usando. O que mais que eu uso? Pincel. Janela, vamos lá, pincel, pincéis. Clico aqui, isso, esse aqui eu posso deixar aqui mesmo. Ele já vem com as duas, ó. Aqui essa minha... Nossa, eu vou ter que instalar até os pincéis que eu utilizo. Apagou tudo. Aqui são as definições, as configurações dele. E aqui são os pincéis. Aqui são os pincéis padrão do Photoshop. Beleza. O que mais que eu vou colocar aqui? Glifos. Eu costumo utilizar também glifos. Alguma fonte que tem esses efeitos de glifo aqui e tal. O que mais? Biblioteca. Ó, você viu que a biblioteca eu cliquei, ele veio pra cá, né? Então o que a gente faz? A gente clica nele aqui, arrasta e joga aqui dentro, ó. Fechou? E o resto aqui, propriedades também, a mesma coisa, ó. Também eu costumo utilizar. Então clico nela, arrasto e jogo tudo aqui. E aqui ajustes eu não uso, então posso fechar. Beleza. Então acho que é só. Deixa eu ver se tem mais. Não, acho que é só, por enquanto. Se tiver mais alguma, conforme eu vou utilizando, eu vou adicionando aqui. Mas, ó, esse aqui é a minha área de trabalho. Pronto, feito isso aqui, eu já tenho a minha área de trabalho pronta, tá? Eu gosto de trabalhar com ela assim, ó, bem limpa, bem sem muita informação, sem muita coisa. Eu gosto de trabalhar com as camadas aqui com a área bem grande, porque, ó, por causa disso aqui, ó. Eu costumo abrir várias camadas para vários efeitos, então assim facilita para mim. Tá bom? Então, essa aqui é a primeira parte. Segunda parte. Deixa eu só habilitar aqui os... Isso, a régua, né? Que essas... Para habilitar a régua, tá? Ctrl R, ó. Habilita ela aqui. Fechou? Só fechar aqui para não me atrapalhar. Isso. Aqui as réguas, Ctrl R para habilitar. O que mais que eu vou mexer aqui de cara? Eu acho que nessa parte aqui já está pronto. Agora eu vou começar a refazer os meus atalhos personalizados. O que acontece? O Photoshop ele vem com muito atalho já nele aqui, né? E eu costumo utilizar demais atalho. Na verdade, eu utilizo mais atalho do que os comandos que a gente utiliza por aqui, botão direito e tal. Então, para as funções que eu mais utilizo, transformar objeto inteligente, mesclar camada, rasterizar, esse tipo de coisa, eu costumo preparar aqui alguns comandos personalizados, porque esses comandos eles não vêm no Photoshop. Por exemplo, ó, se eu quiser pegar essa camada aqui de luz e transformar ela em objeto inteligente, eu teria que vir aqui, botão direito, aqui, converter em objeto inteligente, tá? Então o que eu faço? Eu crio um atalho para isso. Então eu não preciso vir em botão direito, só eu selecionar. No caso desse atalho aqui, eu costumo utilizar Ctrl Shift Q. Ó, ele não tem nada. Então a gente vai criar esse atalho para ele, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz isso. Então vamos lá. Você vem em editar. Você vem aqui, ó, atalhos de teclado. Você pode vir por aqui ou você pode utilizar um atalho para isso, Ctrl Shift Alt K. Ele também vai fazer isso aí. Ele vai abrir essas definições, essas pré-definições aqui. Aí aqui é uma parte um pouco mais chata, por quê? Porque você tem que encontrar essas funções dentro do Photoshop. Ele não tem, por exemplo, uma opção de você colocar aqui e digitar a função que você quer, né? Então você tem que procurar mesmo. Então, como que eu vou fazer isso? Eu sei que para transformar em objeto inteligente, isso está em camadas, né? Então eu vou vir aqui na aba de camadas, ó. Camadas, aí eu vou procurar. Eu já sei que ele vai estar aqui embaixo. Então eu já posso descer aqui embaixo. Aqui, ó, converter em objeto inteligente. Então a gente seleciona ele e ele vai abrir essa caixinha aqui, ó. E nessa caixinha você vai colocar o atalho personalizado que você quer. Como eu falei, para esse caso eu costumo utilizar Ctrl Shift Q. E ele já vai criar aqui, ó. Então toda vez que eu selecionar, que eu der esse comando, ele vai transformar em objeto inteligente. Vamos fazer um teste só para vocês verem, ó. Dou um aceitar e dou um OK. Pronto. Então agora eu não preciso vir aqui, ó, selecionar a camada, botão direito, converter em objeto inteligente. É só eu simplesmente selecionar a camada, Ctrl Shift Q, e ele já vai transformar ela automaticamente. Que ele vai demorar um pouco porque é uma camada grande, né? Mas, por exemplo, como eu trabalho em camadas separadas, então é bem rapidinho. Ó, transformou. Para voltar, Ctrl Z. Ó, por exemplo, essa camada aqui, ó. Deixa eu pegar uma aqui.
uma que não tenha. Ó, vou mostrar para vocês aqui de uma forma simples, ó. Vou pegar essa aqui, eu vou rasterizar ela, né? Aqui, e eu faço um comando para também rasterizar, tá? Eu vou fazer o próximo. Então, ó, ele está rasterizado, ele não está como objeto inteligente, né? Então, qualquer camada, eu seleciono ela, Ctrl Shift Q, ele já vai transformar em objeto inteligente. Tá meio lerdo, é para estar mais ligeiro. Mas enfim, esse aqui é o exemplo prático. Então, agora a gente vai criar mais um comando. Isso aqui eu não utilizo, então posso ocultar essa barra. A gente vai criar mais um comando agora exatamente para isso, para rasterizar a camada. E o processo é o mesmo, tá? Vamos lá, Ctrl Shift Alt K para abrir aqui os comandos. E aqui, mais uma vez, rasterizar, ele está também nessa camada nessa aba de camadas, só que ele está um pouquinho mais para baixo. Deixa eu achar aqui. Ó, rasterizar, mas ainda não é bem isso. Nova camada de vídeo, duplicar, rasterizar a camada. Forma como aqui, ó. Máscara de vetor, é esse daqui. Então a gente seleciona ele e para esse comando eu dou um Ctrl Shift. Qual é o comando que eu dou? 1. Ctrl Shift 1. Shift Ctrl 1, né? Dou um aceitar e beleza. Então aqui você já entendeu como é que funciona o processo, né? Então agora eu vou criar aqui mais alguns atalhos que eu costumo utilizar também. Deixa eu ver se eu lembro de todos agora, né? Tem um atalho também para vincular, que também está nessa aba de camadas. Deixa eu só achar ele aqui também. Vincular, desvincular camada de vetor, não. Ativar máscara de vetor, não é esse. Tô sem óculos, cara. Cadê? Vincular. Esse eu confesso que eu não sei exatamente onde ele está aqui, então tem que procurar mesmo. Aqui, ó, vincular, desvincular camadas. Tá bom? Seleciono ele. Isso aqui é para você. Eu vou mostrar para vocês na prática. Primeiro eu vou criar aqui o atalho. O atalho para esse comando eu costumo utilizar o Ctrl, Shift e dois tracinhos aqui, ó. Esses dois tracinhos aqui, tá bom? Eu dou um aceitar. E ok. Esse comando aqui é simplesmente para você vincular. Eu gosto de trabalhar com as camadas vinculadas muitas vezes, né? Às vezes tem que trabalhar com camada de texto, alguma camada aqui, alguma pasta aqui que é só texto, eu gosto de vincular tudo. Então, normalmente você vem aqui, ó, seleciona duas camadas, botão direito, vincular camadas, né? E o que eu faço é simplesmente pular esse processo. Então, só seleciono as duas, Ctrl Shift, dois pontinhos, ele já vinculou. E para tirar a mesma coisa, tá bom? Então, esse aqui é um comando que eu também gosto de utilizar. Qual mais? Desfoque agora. Vamos partir para a parte de desfoque, de filtros, né? Então, acho que camadas é só isso. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, camadas é só isso. Então, agora a gente vai aqui em filtros, ó. Filtro é o seguinte, eu vou criar um aqui. Deixa eu selecionar uma camada só para mostrar para vocês. Filtro, que é isso aqui, ó. Galeria de desfoques. Cadê? Desfoque. Eu gosto de utilizar desfoque gaussiano e desfoque de movimento. São os dois que eu mais utilizo. Então vamos criar um atalho para ele também. Então a gente já sabe que ele está aqui em filtro, né? Então beleza. Então a gente vai mais uma vez dar o comando aqui, Ctrl Shift Alt K para abrir as definições. Camadas eu não vou mexer mais. Agora eu vou em filtros. Filtro tá aqui. Aí eu procuro aqui converter em filtro para filtro inteligente. Não. Cadê? Para câmera RAW já tem. Desfoque gaussiano. Vamos procurar ele aqui. Ele está mais aqui para baixo. Desfoque, até passou. Aproveitar aqui, ó, ruído. Eu gosto de utilizar também o ruído. Então vou criar já aqui um atalho para ele. O atalho para ruído é Ctrl Shift M. Beleza, ruído eu já criei. Vamos ver outro aqui. Agora vamos procurar aqui o desfoque gaussiano. Eu passei por ele, nem vi. Aqui, ó, desfoque gaussiano. Desfoque gaussiano, eu utilizo o comando Ctrl Shift Alt G. E o desfoque de movimento, Ctrl Shift Alt H. Então aqui nos filtros são esses dois que eu utilizo. Dou um OK. Beleza. Agora a gente vai tá finalizando já essa parte aqui de atalhos, tá? Que eu personalizo. Agora a gente vai criar aqui as linhas de grid, né? Normalmente você vem aqui em visualizar, guias, e tá aqui elas, né? Então quais que eu costumo utilizar, colocar em atalho? Novo layout de guias e apagar guias, né? Então vamos criar essas duas aqui. Então a gente sabe que ela tá aqui em visualizar, né?
Então vamos lá de novo, editar, atalhos de teclado. Então a gente vai aqui em editar, em visualizar, e ela vai estar aqui embaixo, ó. Guias. Guias. Ó, guias, ainda não, mas não é isso aqui, mas aqui para baixo. Aqui, ó, guias. Então vamos lá. Apagar guias. Eu vou criar um atalho para esse que eu costumo utilizar, que é Ctrl Shift ponto. Esse aqui para apagar as guias, tá? E novo layout de guias é um outro comando. Aqui eu aceitar. Cadê novo layout de guias? E o novo layout de guias é só Ctrl ponto. E dou um aceitar. Feito isso, eu finalizei a parte aqui de atalhos personalizados que eu utilizo. Eu tenho mais algum? Eu acho que não, acho que é só isso mesmo. Esse de guias é aqui, ó. Ctrl I, ele já vai abrir aqui a caixa de guias onde eu posso colocar os grids. E para apagar, né, você pode ver que ele está habilitado, ó. Deixa eu só selecionar ele aqui. Ó, tá aqui. E para apagar, eu teria que vir aqui em visualizar, tal. Opa. Eu teria que vir aqui em visualizar, guias, apagar guias, enfim. Então, simplesmente eu faço isso aqui, ó. Quando eu quero apagar as guias, Ctrl Shift ponto. Ele apagou. Fechou? Então, guias também já está finalizado. A gente está chegando já ao final do vídeo aqui. E agora, para finalizar tudo, eu vou só mudar também essa cor de fundo aqui, ó, porque eu gosto dela preto também. Então aqui, a gente vem aqui em editar, preferências, interface. E agora a gente finaliza aqui, ó. Eu gosto você viu que eu estava aqui? Eu gosto de trabalhar tudo em escuro, cara, porque para forçar menos a vista, sabe? A gente gosta de trabalhar com um negócio branco aqui, sem chance, para mim não rola. Então eu venho aqui, ó, dou um OK. Beleza? E agora, por último de tudo, é o desempenho. Eu deixei o desempenho por último, porque é o seguinte, vamos lá, preferências, desempenho. Eu deixei o desempenho por último, porque depois que eu fizer isso aqui, eu tenho que reiniciar o Photoshop. Então, eu já faço tudo e reinicio ele de uma vez. Então, vamos lá. Isso aqui é mais voltado para quem precisa aí de mais desempenho no computador. Quem tem um computador um pouco mais fraco, então pode trabalhar nessa parte aqui. Se você tem um computador aí com memória RAM aí, com até 8 GB, eu recomendo que você venha aqui e deixe o Photoshop. Isso vai deixar ele um pouquinho mais lento, tá? Mas pelo menos não vai atrapalhar muito o seu processo de trabalho, não vai ficar travando muito. Deixar aqui entre 40 e 45%, tá? Utilizar pouco menos da metade da memória RAM que você tem no seu computador. No meu caso, nesse computador aqui, ele está com 24 GB de RAM, né? Então, para o meu caso, eu gosto de deixar aqui entre 60 e 65, mais ou menos. Isso para mim já é o suficiente para deixar ele com mais fluido, tá? E um outro detalhe aqui, ó, estado de histórico. Esse estado de histórico aqui, eu costumo deixar em 20. Isso aqui, ele vai salvar. Sabe quando você está mexendo ele aqui, você quer voltar algum comando que você deu? Então, quanto mais você deixar alto aqui, mais ele vai gravar em cache, digamos assim. Ele vai ficar gravando. Então, você pode retornar até 50 ações. Então, isso acaba deixando ele um pouquinho mais pesado. Então, por padrão, eu deixo em 20 no meu. No caso de vocês, você pode até reduzir para menos, né? Porque isso vai ajudar no desempenho. Vai aumentar o desempenho do Photoshop na sua máquina, se você tiver uma máquina um pouquinho mais fraca, tá bom? No meu caso aqui, eu costumo deixar em 20. Níveis de cache, eu costumo deixar aqui no máximo em 8. E aqui também no tamanho do... Aqui tá por padrão mesmo. Beleza? Bom, feito isso, tá finalizada aqui a minha configuração, eu só dou um OK. E para ele validar toda essa parte de desempenho, eu preciso reiniciar o Photoshop. Então a gente vai fechar ele aqui e vai reiniciar ele. Eu acelerar esse vídeo aqui nessa parte aqui para não ficar mostrando tudo para vocês aí, fechou? Então, acelera aí. Bom, beleza. Já fiz aqui, então a gente está reiniciando ele agora, que é para ele validar todas essas configurações que a gente fez. Então vamos ver se tá tudo salvo mesmo. Vou abrir aqui um arquivo, qualquer um. Ele ainda tá um pouquinho lerdo, porque ele tá meio que iniciando tudo do zero, né? Dá um OK. Beleza, tá tudo salvo. Como eu configurei tudo certinho. As camadas, as cores. Fechou, é isso.
Agora é o seguinte, eu vou dar 2 bônus aqui para vocês, que é o seguinte, como eu reiniciei do zero, né, eu apaguei todas as configurações que eu tinha colocado nele, ele também apagou os meus brushes que eu tenho aqui personalizado, né? Então o que acontece? Eu vou ter que instalar todos eles de novo. Então eu vou dar esse bônus para vocês aí, que é mostrar como que você instala brushes na sua máquina. Primeiro, esses aqui são os brushes padrão que vem nele, né? Então esse aqui é o mais padrão de todos. Eu pouco utilizo eles, tá? Isso aqui são os mais padrão. Então o que eu faço? Eu vou pegar essas 3 camadas aqui, botão direito, renomear grupos, não é, como que é? Novo grupo de pincéis. Aí eu coloco aqui, padrão. Beleza. Esse aqui é o padrão geral dele, tá? E esse aqui são os outros padrão. Agora eu vou adicionar alguns brushes aqui que eu costumo utilizar. Como você faz isso? Você vai baixar aí um pack de brush que você utiliza. Deixa eu só achar aqui, não foi que eu deixei os meus. Tá aqui. Elementos de design. Agora eu preciso achar, não foi que eu deixei. Ah, lembrei. Aqui é meu computador. Disco D. Então o que acontece? Eu tenho aqui alguns pack de brushes que é de curso e tal. Eu vou adicionar aqui um do Design Academy, que é do Jadson Salles. Material. Deixa eu só achar ele aqui. Que aí o processo é igual para todos, tá? Ou se não, eu posso fazer o seguinte, mais fácil até. Eu vou entrar aqui em ferramentas para Photoshop. Brushes, essa aqui é uma pasta que eu tenho com alguns brushes que eu tenho personalizados, que eu já baixei e tal, que eu tenho aqui. Então eu vou adicionar um aqui para vocês verem como é que funciona. Ó. Brush setas. Aqui tem esses 3, Arrow. Vou selecionar os 3, vou dar um Enter. E só isso, ó. Ele já vai jogar aqui e instalar aqui de uma vez só, os 3, ó. Então agora eu tenho aqui os brushes instalados. Então agora eu vou só selecionar os 4, botão direito, novo grupo de pincéis. Coloco aqui seta. Arrow. Dá um OK. E beleza, já tem aqui meu grupo de brushes instalado. Então beleza? Então isso aqui é o que você pode fazer com todos, né? É só você baixar, procurar na internet aí seus brushes e instalar eles no seu Photoshop também, fechou? Então essa aqui foi a dica bônus. Espero que tenha ajudado. Se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários. E é isso. É assim que eu configuro toda a minha mod budget, toda a minha área de trabalho aqui no Photoshop. Então aproveitei para fazer isso aqui, mostrando para vocês na prática, fechou? Espero que tenham gostado. É um post mais bastidores, digamos assim. E é isso. Deixa nos comentários alguma dúvida, compartilha com os amigos. Tamo junto e até a próxima. Valeu, até mais. Tchau, tchau.